Salve, salve galera, aqui é o professor Douglas Fontes. Mais um vídeo para o nosso canal, mais um vídeo para a galerinha aí do sexto período do curso de Direito da Unifev. Turma, a gente já estava falando sobre ação penal, né? No nosso último encontro no Teams, nós falamos sobre a ação penal pública incondicionada, que é a regra, né, no processo penal. É a ação penal tradicional, é a normal, né? Todo o normal está mudando agora, né? Mas é o normal. Hoje eu gostaria de falar com vocês sobre a ação penal pública condicionada à representação. Por quê, pessoal? Diferente da incondicionada à representação, que lá o Ministério Público ele age conforme o seu entendimento técnico-jurídico, na ação penal pública condicionada à representação, o promotor de justiça ele necessita da chancela, do aval, se eu puder usar esse termo, né, avocando lá do direito comercial, ele precisa da autorização expressa, a vontade materializada expressamente da vítima para que ele possa processar alguém. Exemplo clássico agora é o estelionato, ok? Para que uma pessoa seja processada por estelionato hoje, não basta existir a comunicação do fato criminoso, no caso um boletim de ocorrência, mas precisa que conste expressamente que a pessoa tem interesse em promover a ação penal, que a ação penal seja proposta pelo Ministério Público. E aqui nós temos basicamente duas hipóteses pertencentes à mesma categoria de ação penal, no caso da ação penal pública condicionada. Por quê? Aplique-se a essa espécie de ação penal tudo aquilo que foi dito a respeito da ação penal pública. No entanto, nós temos alguns pontos que acabam sendo especiais. E eu coloquei para vocês algumas tabelinhas, alguns pontos de dicas. Primeira coisa, é uma condição imprescindível, que está lá no artigo 24 do Código de Processo Penal. Tem que ter a representação. Outra coisa, admite retratação. Eu represento, de repente, seu promotor, não quero não, por favor. Nesse critério, nesse contexto, eu não posso esquecer que só cabe a retratação até o oferecimento da denúncia. Aí que mora o peguinha. Pode cair na prova de vocês que a retratação cabe até o recebimento da denúncia. Não é até o oferecimento da denúncia. E outra dica é que não existe na lei uma forma específica, determinada de como vai ser essa representação. Tudo bem? A representação pode ser verbal, você pode chegar para a autoridade, olha, eu represento contra aquele criminoso. Ou você faz por escrito e protocola no Ministério Público, no Judiciário, na delegacia, ok? Não existe uma formalização. Outro ponto, a representação ela não pode ser dividida quanto aos autores, porque quando eu represento criminalmente por aquele fato que foi praticado, aquele evento criminoso. Eu não escolho contra quem eu vou representar. Mas isso não significa que o Ministério Público é obrigado a denunciar todos. Ele pode entender que a postura de um é atípica, da outra pessoa é típica, ou que naquele momento a investigação já está concluída contra uma pessoa e precisa melhor ser investigado contra outra e pedir desmembramento do processo. Tudo bem? Não esqueçam, hein? Não esqueçam, isso é muito importante. Outra coisa, embora não possa haver um fracionamento da representação, isso não impede, como eu disse, que o Ministério Público denuncie uma pessoa por uma questão, imagine só, um é maior de idade e outro é menor de idade. E falando em menor de idade, não vão confundir o artigo 34 do Código Penal, tá? A legitimidade para oferecer a representação é do ofendido, se ele for maior de 18 anos e capaz. Mas, embora esse dispositivo legal estabeleça que o ofendido tem que ser maior de 18 anos e menor de 24 anos para ter um representante legal, nós não podemos esquecer que com o Código Civil de 2002 perdeu a aplicação prática esse dispositivo, tudo bem? Outra dica que eu coloquei é o seguinte, que se o ofendido for menor ou incapaz, vai ter legitimidade o seu representante legal para representar criminalmente, essa pessoa que vai lá representar. Porém, se o ofendido não possui um representante legal ou seus interesses colidirem com o representante, por exemplo, o próprio representante legal é a pessoa que cometeu um estelionato contra ele, o juiz vai nomear um curador, lá por força do artigo 33 do Código de Processo Penal, por analogia, né? E esse curador
pasmem, ele não é obrigado a oferecer representação. Esse curador ele vai analisar e avaliar se é importante, se é salutar, né, como eu disse na apostila para vocês, o oferecimento ou não dessa representação. Tudo bem? E, por exemplo, se o ofendido, a vítima, falecer, aplica-se a ordem de legitimação prevista lá do artigo 24, parágrafo 1º do Código de Processo Penal. Não esqueçam que é importante observar que essa ordem deve ser observada. Tanto que hoje a doutrina deixa claro que companheiro e cônjuge são sinônimos, é a mesma coisa, igualdade, Constituição, hein? E não esqueça, coloquei em letrinha branca lá, o prazo para representação é de 6 meses contados da data em que veio a saber quem é o autor do delito. Não é da data do delito. Eu tenho prazo de 6 meses para representar a partir do momento que eu sei quem cometeu o fato criminoso. Não confundam, peguinha, tá? Outra dica, se o ofendido for menor de idade, o prazo para ele só começa a fluir quando ele completar 18 anos. Lógico, né? Isso não é sacanagem. Ah, o representante legal dele perdeu lá, comeu barriga, não fez. Não, eu fiz 18 anos, eu vou representar. Por exemplo, se a vítima faleceu, o prazo começa a correr para os legitimados, né, que é cônjuge, ascendente, igual vocês viram lá, quando tomarem conhecimento do fato ou de sua autoria. E se por um acaso eles já sabiam desse fato, é da data do óbito da vítima. Então olha que interessante, vítima faleceu, o cônjuge, o ascendente, não sabia que ele foi vítima daquele crime, 6 meses a partir do momento que eles souberem quem praticou o fato e que o fato ocorreu. Se eles já soubessem daquilo, a partir da data do óbito. E a representação ela pode ser oferecida tanto perante o promotor de justiça, delegado de polícia ou até mesmo pelo juiz. Aí eu pergunto para vocês, é possível retratação da retratação? Via de regra, sim. Ok, pessoal? Existe outra modalidade de ação penal pública condicionada à representação, que aqui, na verdade, acaba sendo uma requisição, ok? O ministro da Justiça, em alguns casos, em alguns crimes no quais existe um cunho político, um juízo político acerca da conveniência em ver esse crime apurado ou não, o ministro da Justiça, né, ele vai representar para que seja proposta a ação penal. São poucas as hipóteses, citando como exemplo, inclusive, o crime cometido contra a honra do presidente da República, artigo 141, combinado com o artigo 145, parágrafo único do Código Penal. E aí, diferentemente do que ocorre com a representação, não tem prazo decadencial para o oferecimento da requisição. E reparem que o fato do ministro da Justiça poder representar, tá, não tira da própria vítima a possibilidade dela também representar, tudo bem? Tanto que a maioria da doutrina entende que não cabe retratação dessa requisição, porque você transcende a pessoalidade da vítima, ao contrário do que ocorre com a representação do ofendido, né, que ele pode se retratar. E nesse caso, por não haver uma previsão legal expressa, né, segue como um ato administrativo. Detalhe, o Ministério Público não está vinculado à requisição. Ele pode deixar de ajuizar a ação penal se ele entender, por exemplo, que o fato é atípico. Ou ele entender que não existem indícios suficientes da prática delitiva ou até mesmo da autoria para propor ação penal. Ok, pessoal? Seguindo nesse raciocínio, nós temos que falar sobre ação penal pública condicionada quanto à titularidade. Primeira coisa, o titular para a ação penal é o Ministério Público. Sempre, a ação penal pública é o Ministério Público. Nesse caso, óbvio que é o Ministério Público. Para representar, pode ser o ofendido, seu representante legal, curador especial, sócios ou representantes, né, da vítima, por exemplo, em fundação, associação, sociedade empresária, ou morto, o ofendido. Vou ter rigorosamente, como eu falei, eu vou seguir o artigo 24, parágrafo 1º do Código de Processo Penal. Não esqueçam, forma de representação pode ser dirigida quanto ao juiz, quanto à autoridade policial ou quanto ao Ministério Público. Prazo de 6 meses, recapitulando. Ok, pessoal? Então, vamos encerrar por aqui. Próximo vídeo, ação penal privada. Beijo no coração de vocês. Até mais.